Provavelmente você já deve ter tido algum episódio de dor de cabeça e também deve ter se medicado por conta própria, não é verdade? Na nossa cultura, sentir dor é normal. Só que episódios frequentes de dor de cabeça sem uma origem determinada pode ser cefaleia. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% da população apresentará uma dor de cabeça ao longo da vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens apresentam pelo menos um episódio de cefaleia ao mês. Entre os tipos mais comuns de cefaleia está a enxaqueca. Só no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com essa doença. Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Quem vai esclarecer sobre o tema é a neurologista Paula Zago, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Doutora, eu queria que você explicasse, o que seria a cefaleia? Muita gente acaba não sabendo o que é e quais seriam os tipos. Certo. Cefaleia é um incômodo ruim que a gente tem na região da cabeça, Ou conhecido também como dor de cabeça. Dor de cabeça, ou cefaleia, a gente tem vários tipos. A gente tem a dor de cabeças primárias, ou seja, a pessoa tem uma predisposição a sentir dolorimento e dor na cabeça, sem que tenha uma lesão, uma lesão estrutural que justifique aquela dor. Então, por exemplo, de cefaleias primárias, a gente tem a enxaqueca, a gente tem a cefaleia do tipo tensão, a gente tem alguns outros tipos de dor de cabeça tipo facada, dor de cabeça hípnica, que a pessoa acorda com dor de cabeça. Então, existem vários tipos. Na Sociedade Internacional de Cefaleia, a gente tem uma classificação das dores de cabeça, das cefaleias. Então, a gente tem as cefaleias primárias, dentre elas as que mais a gente trata no consultório é a enxaqueca, apesar de não ser a mais comum é a tipo tensão, é aquela do fim do dia que você está cansado, com aquele peso na cabeça, com dolorimento nessa região do pescoço, e que você vai distraindo, vai aliviando. Essa é a mais comum, é a tipo tensão, seguida pela enxaqueca. Então, apesar da enxaqueca não ser a mais comum, mas é a que mais a gente atende no consultório, que é o que mais incomoda o paciente. E é justamente sobre ela que a gente vai falar, E como que ela é caracterizada? Quantos episódios eu preciso ter para ser considerado que eu tenho enxaqueca? Então, a enxaqueca, o que caracteriza ela? É uma dor de cabeça, na maioria das vezes, de um lado só da cabeça, tá? Já dói um lado, da outra vez dói o outro. Ela não é sempre do mesmo lado. Então, é uma dor, geralmente, de um lado só, mas atinge ambos os lados. A claridade incomoda, barulho incomoda, o cheiro incomoda, dá enjoo, pode dar vômito. Você piora a dor de cabeça com qualquer esforço, Só no mínimo esforço, de abaixar e levantar. Abaixou para pegar alguma coisa, levantou, parece que explode na cabeça, É uma dor que dura pelo menos 4 horas, pode durar até 3 dias, tá? E é uma dor que, por conceito, é de moderada a intensa. E quantos episódios eu preciso ter por mês, não sei, por semana? A enxaqueca é uma doença crônica, Mas bastam 5 episódios na vida, não estou falando no mês ou no ano, na vida, para a gente considerar como uma enxaqueca, tá? Nossa. Então, isso na enxaqueca comum, Então, assim, a grande maioria da população que tem enxaqueca não sabe que tem. Porque tem dor uma vez por ano, 2 vezes por ano, aquela dor de cabeça de quando você dorme mal, que fica latejando de um lado só, se toma um remédio passa, e você acha que é dor porque não dormiu mal. Provavelmente é uma enxaqueca e você não dá bola, porque não é tão frequente. Ela pode ser hereditária? A causa da enxaqueca é genética. A pessoa tem uma predisposição genética para ativar o centro de dor, que a gente chama o centro trigêmino vascular do sistema nervoso central, e isso inflamar os vasinhos. Então, o que o paciente sente, o vasinho, a cabeça pulsando, E quando encosta, parece que os vasos estão inflamados. Não parece, ele realmente está inflamado. Só que é uma inflamação causada por uma alteração neurológica, por um disparo neurológico. E então a causa a gente sabe que é genética. Não é qualquer um que vai ter dor de cabeça, você tem que ter essa predisposição para ter dor de cabeça. Porém, a gente tem vários fatores ambientais que atuam piorando ou deflagrando essa dor de cabeça, tá? Então, a gente tem alterações de luminosidade, a gente tem o jejum, que pode desencadear, alterações de sono, classicamente, desencadeiam a enxaqueca, o estresse,
Então, a desidratação, quando fica muito tempo sem beber água, também são fatores que atuam piorando. Eles não são a causa é genética, mas eles atuam deflagrando a dor. A TPM é um fator que pode também levar, porque eu vejo, né, fazendo até um levantamento, muitas mulheres falam, nossa, na TPM a dor de cabeça é tão intensa que eu chego a vomitar, eu fico mal, fico uns 2 dias, minha cabeça parece assim, que vai abrir. Sim. O período, não necessariamente, não a TPM, né? A TPM a gente chama de alteração de humor, né? No período, relacionado ao período menstrual. Mas o período menstrual, sim, tem muita relação com a enxaqueca. Tanto que mulheres têm muito mais enxaqueca do que homens, justamente pelo fator hormonal. Então, a flutuação hormonal atua como desencadeante de enxaqueca. Então, é muito comum ter enxaqueca no período menstrual. Tem mulheres que só têm enxaqueca no período menstrual, tá? Que pode preceder a menstruação até 5 dias ou durante, tá? Então, é o que a gente chama de enxaqueca catamenial, quem tem a dor de cabeça somente relacionada ao período menstrual. Eu queria que tirasse uma dúvida, né? Eu li que atividades físicas extenuantes e de alta intensidade, como corrida, levantamento de peso e até mesmo sexo, podem causar enxaqueca. Isso é verdade? Ou, na verdade, as atividades, por exemplo, podem melhorar? A atividade física, num geral, elas são excelentes, é uma das prescrições que a gente faz para os pacientes com enxaqueca, tá? Porque eles não só melhoram a enxaqueca, como melhoram as comorbidades que muitas vezes estão associadas como, por exemplo, a ansiedade. Então, o exercício físico sim é indicado. Porém, se o paciente está descompensado, está numa fase que está tendo muita dor de cabeça, o exercício estimulante pode desencadear, tá bom? Então, se você está iniciando dor de cabeça e vai fazer exercício, isso vai piorar. E a gente tem que tomar cuidado com o sexo, que não necessariamente ele cursa com a enxaqueca, mas existe uma dor de cabeça primária que é relacionada ao sexo. Nossa. Então, dor de cabeça relacionada ao sexo tem que procurar um neurologista. Por quê? Primeiro, tem que se afastar de causas graves, por exemplo, aneurisma. Pode dar uma dor de cabeça relacionada ao sexo. Como seria essa dor de cabeça relacionada aos... Geralmente é uma dor, ela pode ser durante o orgasmo ou um pouquinho antes do orgasmo, e os pacientes se referem a uma dor de forte intensidade. Gente! Então, uma dor que nunca teve, e principalmente no orgasmo ou durante a relação sexual, tem que procurar um neurologista, que a gente tem que afastar a causa grave. Uma vez afastada, existe a dor de cabeça orgástica, que é a dor de cabeça da relação sexual, Gente! que não é incomum a gente encontrar no consultório. E durante a crise, né? O que a pessoa pode e o que ela não deve fazer? Que a gente sabe, muita gente até fala assim, apertar aqueles pontos estratégicos da mão pode aliviar a dor ou ficar num quarto escuro? Durante a dor, a gente pode adotar medidas comportamentais e medicamentosas, né? Então, o que alivia de comportamental? Um quarto escuro, alivia o repouso, o sono, alivia muito a dor de cabeça. Tem gente que só de dormir e já melhora a enxaqueca. Colocar gelo na região dolorida ajuda. Fazer massagem na região ajuda. E além dessas medidas, a gente tem que tratar a crise com medicamentos abortivos, tá? Que devem ser tomados logo no início da dor de cabeça. Quanto mais tempo de dor, mais difícil de passar fica. E quais seriam os tratamentos hoje, voltando, né, aos tratamentos disponíveis para enxaqueca? Então, além desses medicamentosos, como eu falei, que pode ser remédio de pressão alta, para epilepsia, antidepressivos, remédios para labirintite, tem os anticorpos monoclonais, que são injeções que se aplica uma vez por mês ou a cada 3 meses, que previnem a dor de cabeça, tá? Que eles são específicos para o tratamento da enxaqueca. Fora isso, a gente tem os tratamentos não medicamentosos. Então, a gente indica mindfulness, relaxamento, yoga, acupuntura, ajudam muito no controle da dor de cabeça, tá? Fisioterapia ajuda na dor, principalmente na dor crônica, tá? Então, são outras medidas de relaxamento, atividade física, a gente indica para todos eles, que também fazem parte do tratamento da enxaqueca não medicamentoso. Tá? Se não for tratada, o que pode causar aí essa enxaqueca? A gente fala que dor gera dor, tá? Então, se você não quebrar o ciclo de dor, você vai entrar numa enxaqueca. A gente classifica, por mais que seja uma doença crônica, a gente classifica a enxaqueca como uma enxaqueca crônica,
quando ela dura mais do que 15 dias por mês, durante mais do que 3 meses. Ocorre que a gente fala de uma hipersensibilização central. Então, o seu cérebro vai acostumando para sentir dor, ele vai se adaptando nesse esquema de dor e fica muito mais difícil da gente tratar, tá? De tirar desse ciclo de cronicidade. Então, a enxaqueca a gente tem que tentar tratar para evitar que cronifique. Uma vez cronificada, é mais difícil da gente tirar. Aí é um trabalho multidisciplinar. Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, relaxamento, além do medicamento. Para finalizar, nesse mês que é dedicado ao combate, né, à cefaleia, a gente pegou para falar sobre a enxaqueca, eu queria que a senhora trouxesse, né, um alerta, falasse com as pessoas que estão nos vendo, ouvindo, a importância, né, de ao sentir alguma dor, identificou algum desses sinais, né, procurar um especialista. Eu queria que a senhora fizesse, né, essa reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que nesse mês de conscientização, a gente tem que entender, que não é normal sentir dor de cabeça, por mais que seja comum, tá? Que as pessoas não precisam aprender a viver com dor, saber que existe tratamento para dor, e a gente tem que aprender a ser empático com quem tem dor de cabeça, né? Porque, como a gente falou, é uma condição que traz muito incômodo e muita déficit de qualidade de vida. Então, respeitar realmente quem está com dor de cabeça. Se está num ambiente coletivo, se a pessoa está com dor de cabeça e pediu para reduzir, vamos ser empáticos, vamos reduzir, porque realmente incomoda muito, tá? Se tá um cheiro atrapalhando, vamos tentar evitar esse cheiro. Então, vamos ter empatia pela pela pessoa que tem dor de cabeça e incentivar quem vocês conhecem que tem dor de cabeça a procurar tratamento, tá? Porque são condições que existem tratamento e controle. Ninguém merece viver com dor, né, doutora? Ninguém merece nem precisa viver com dor. Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela participação, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo espaço, por ter cedido esse momento de papo para a gente falar sobre dores de cabeça, que eu acho que é extremamente importante. Obrigada, doutora. Obrigada. Esse foi o Fala Doutora, e essa entrevista está disponível no Jornal Impresso de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.